Fala, engenheiro civil, tudo bom? Você que é engenheiro civil ou arquiteto, precisa saber orçamento. E aí, como ter certeza que você vai ter no seu orçamento todos os custos, né? Porque você imagine só, fazer um orçamento aonde você deixa de colocar alguns custos que vão fazer a grande diferença. Ou você vai ganhar a obra, imagine só, porque você não coloca os custos, você acha que aquela obra vai ficar mais barata do que realmente vai, tá? Você coloca um lucro, né? E mesmo assim você vai estar no prejuízo, porque aquele lucro vai acabar indo para aqueles custos que você esqueceu, ok? E aí você ganha essa obra, fica feliz da vida por ter um grande prejuízo futuro. Você percebe o grande problema que é realmente de não enxergar todos os custos? E como fazer isso, né? Como que eu ter uma metodologia para que eu enxergue todos os custos? Continue assistindo nossos vídeos e hoje eu vou passar 3 tipos de custos que você tem na obra, que divide um pouco para que você comece a pensar, né, de forma individual, fazendo com que fique mais fácil de você lembrar de todos esses custos, ok? Então vamos lá. Primeiro, custos diretos. O que são custos diretos de uma obra? Tá? É aquele custo que vai para a obra diretamente, né, durante a obra. Não? Por exemplo, vamos dizer assim, o pedreiro lá vai fazer uma forma da viga baldrame, né? Então tem a madeira, prego, o próprio mão de obra, né? Depois tem o concreto, a armadura do concreto, né? Um vibrador, tal. Então tudo isso são custos que geram, né, de forma direta na obra, ok? Tá acontecendo ali na obra, tá? Então assim por diante. Então alvenaria, né? Toda a mão de obra que está ali direto, né? Então pedreiro, armador, toda a equipe de serventes, por exemplo, né? Tudo é um custo que está indo diretamente para a obra. Então fica mais fácil de você pensar, meus custos diretos já estão todos dentro desse orçamento, dessa minha planilha inicial, né? Está faltando alguma coisa de custos diretos? Vamos lá. Visto que está tudo em ordem, aí você vai também para os custos indiretos. Mas quais são esses custos indiretos? Custos indiretos são aqueles que de uma forma, né, não direta, né, o próprio nome já diz, não está na obra, né, ela está apoiando essa obra. Por exemplo, um almoxarifado, né, então você tem lá a função do almoxarife, então na verdade ele é um apoio para a obra. Um motorista, né, vamos dizer que tem um motorista que leva e traga materiais, por exemplo, tem um caminhãozinho, né, para um suporte para a obra, é um custo indireto. Ok? Um vigia noturno, né? Ele não está diretamente na obra, ele não está produzindo na obra, mas é um custo indireto que tem que ser colocado no seu orçamento, porque vai existir esse custo. Quando você for fazer essa obra, você vai ter esse custo, então você precisa receber por isso, está dentro do seu orçamento, ok? Então, esse tipo de custos são os custos indiretos, ok? Preste bem atenção para que você perceba, né? Porque muitas vezes a pessoa faz o orçamento só com os custos diretos, esquece desses custos indiretos. Pô, eu esqueci do vigia noturno. Por quê? Porque não faz parte da obra e muitas vezes é justamente ele que não está no seu orçamento. Então pense em todas as possibilidades, ok? E depois, o terceiro custo de uma obra, né, é o BDI, né, os benefícios e despesas indiretas. Não é mais custo indireto, é despesas indiretas. E o que são despesas indiretas? Despesas indiretas são aquelas despesas que você tem, por exemplo, no escritório central. Imagine só, é muito fácil assim, depois que eu comecei a pensar dessa forma, ficou muito claro. Todo aquele custo que você tem, independente se você tem, por exemplo, 2 obras, 3 obras, 4 obras, e você mantém aquele custo que é do seu escritório, o telefone, né, o celular, uma recepcionista, né, todos esses custos, tá, que você, alguns impostos que você tem que pagar na sua empresa, por exemplo, ele vai existir tendo uma obra, 2, 3, ele vai existir. Então ele é uma despesa indireta, tá? O aluguel, né, desse escritório, tá? Então esse é uma despesa indireta. E muitas vezes, se você tem várias obras, você vai diluir, tá, proporcionalmente, tá, o faturamento das obras, para que todas as obras paguem essas despesas indiretas, entendeu? E o B são os benefícios, é o lucro. Então, dentro de tal obra, né, você quer ganhar quanto? Então você vai colocar no seu orçamento. Tá? Eu já vi gente falando assim, mas é quanto? É 20%, 25%? Isso é um número, tá? Que pode ser até usual usar algum desses números, mas na verdade você vai ver, tá? É uma obra que te interessa muito. Eu já tive obra que eu percebi que eu precisava dessa obra para entrar numa determinada empresa, por exemplo, para depois conseguir mais obras, tá? Me interessava ter um lucro pequeno, porque eu estava enxergando o pós, né?
a consequência que aquela obra me daria para um futuro com mais obras, tá? Então, é um lucro menor, ganha essa obra para você pegar as outras, ok? Existem situações contrárias, aonde, vamos dizer, o risco, a distância, as dificuldades, e aí eu ponho, né, um lucro bem grande, porque é o seguinte, para pegar essa obra só vai valer a pena se eu ganhar muito dinheiro, se eu tiver uma folga bastante grande. E aí eu ponho, né, a minha porcentagem, no caso do lucro, bem grande. Pegou? Tudo bem, você vai ganhar bastante dinheiro, né, mesmo com as dificuldades que existem. Né? Então aí eu mostrei dois extremos para você ver, né, que essa porcentagem vai depender dos seus objetivos, né, do que você vê aquela obra no todo. Tá? Você como empreendedor enxerga aquele empreendimento isolado, né, na sua visão geral das coisas que você está fazendo. Gostou? Faça seu comentário, dê seu joinha e até um próximo vídeo.